Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, eu vou falar uma coisa assim pra vocês aqui. Eu havia feito um vídeo, lá quando o Palmeiras perdeu do Inter, no meio da semana, falando que alguns jogadores no Palmeiras não dava mais. Que o Palmeiras precisava de reformular. Não, mano, eu não tô irritado, tá ligado? Não tô irritado. Tô trocando uma ideia de boa aqui. Vocês viram que no vídeo de pré-jogo eu ainda falei que eu acharia que seria um empate. Falei que eu achava que ia ser um empate devido à qualidade técnica dos elencos, ao esforço dos jogadores, enfim, etc e etc. Então assim, eu não tô puto assim. Só que existem algumas coisas que acontecem no decorrer do jogo que mostram que o Palmeiras ele foi perdendo a força. Tipo assim, eu acho que todo mundo percebeu que no primeiro tempo, depois ali de uns 10 minutos de jogo mais ou menos, onde fica muito chutão e aquele jogo truncado, o Palmeiras ele encontrou uma forma de subir as suas linhas e pressionar o Flamengo. Isso porque o Palmeiras começou jogando com 3 zagueiros e eu já não gosto muito de 3 zagueiros. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o Flamengo tivesse com o meio-campo hoje encaixado, é que o Tite, ele não entrou com o Pedro, não entrou com o Dela Cruz, o Arrascaeta estava sendo hipermarcado, tinha 3 jogadores, mano, pelo menos, que chegavam ali no Arrascaeta. Então assim, se a gente tivesse pegado o time do Flamengo com o Dela Cruz ali, com o Pedro na frente, eu acho que o time do Flamengo teria dado mais trabalho. É por isso que no primeiro tempo, em composição numérica, o Palmeiras ficar com 3 zagueiros não foi tão ruim assim, mas eu não gosto. Eu não sei se vocês perceberam, mas em algumas jogadas a bola sobrava e você tinha apenas 2 zagueiros na cobertura do contra-ataque, porque um tava pra frente. Eu não sei se vocês perceberam, alguns contra-ataques do Flamengo no primeiro tempo que tinha poucos jogadores lá atrás. É que o Carlinhos, cara, é um jogador que praticamente um estreante no time do Flamengo. O cara tava visivelmente nervoso. Era um jogo que o cara tava nervoso. E querendo ou não, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, eles estavam ajudando muito. Ainda o Bruno Henrique ajudava na articulação mais pra lateral, caindo pela ponta. E o Luiz Araújo, ele tava ajudando mais defensivamente numa marcação na volta. Então, você viu o time do Flamengo meio que tipo assim, num nó tático ali. Porque o meio-campo do Flamengo não funcionava, então você tinha que buscar pelas laterais. E o Palmeiras subiu suas linhas e começou a pressionar. E começou a ganhar corpo. E começou a ganhar forma. Endrick andando pra todo lado do jogo. Um jogo muito forte, né? Fisicamente falando. Nem achei a arbitragem ruim. Ainda bem que tivemos ali uma arbitragem tranquila. Teve um lance ali ou outro e tudo mais, né? Que a galera dá uma esquentada e tal, mas isso daí é coisa de jogo também, mano, isso daí não tem como, o aspecto competitivo de jogo, o ambiente, isso daí vai acontecer mesmo, também não tem, ficar reclamando assim também, das coisas que acontecem ali, dos encontrão dos jogadores, do contato físico, da reclamação, aí também já é nutelagem, né, isso daí faz parte do futebol. E aí, mano, o Palmeiras ele encontrou uma via legal de jogar, o time tava numa performance bacana, tava rodando legal. Só que assim, defensivamente o time do Flamengo corrigiu algumas coisas. E eu já vou falar pra vocês a primeira, jogada aérea. Cara, quantas bolas realmente perigosas, com claras chances de gol, teve em jogada aérea do Palmeiras? Com claras chances de gol. Claras chances. Uma no primeiro tempo, que o Rossi defendeu, e a outra que tava impedido. Né? Claramente ali, 3 jogadores do Palmeiras super impedidaço. Ali não tinha nem o que questionar. Por quê? Porque todas as outras, e o Palmeiras teve oportunidade em escanteio, teve oportunidades em faltas, só que, cara, o time do Flamengo já deu uma corrigida. Naquele aspecto que eu falei pra vocês lá na semana passada do jogo contra o São Paulo. Os caras eles vieram mais preparados, mano, pra jogadas aéreas. E até mesmo o Rossi tava melhor posicionado nessas jogadas. Isso fez com que as jogadas aéreas do Palmeiras não funcionassem da maneira como o Palmeiras queria. Beleza, termina o primeiro tempo, tá? Eu acho que, numericamente falando, no meio-campo, o Palmeiras sobrou no primeiro tempo.
O Flamengo realmente não se encontrava, o Arrascaeta ficava muito atrás, muito marcado, não conseguia conduzir a equipe. No segundo tempo, o Flamengo corrige algumas coisas, como principalmente o lado esquerdo de defesa do Flamengo, o lado direito de ataque do Palmeiras, que realmente estava uma avenida. Toda hora, mano, o Mike sobrava livre no primeiro tempo. Toda hora. Esse era o mesmo erro. O Flamengo cometia toda hora esse erro. E o Mike livre ali deixa o Palmeiras muito aberto para articular jogadas de cruzamento, espetadas ali, aquelas jogadas venenosas. O Palmeiras é um time que gosta muito de fazer esse tipo de articulação, esse tipo de estratégia. Só que aí, mano, o Flamengo corrigiu essas jogadas, corrigiu isso daí, corrigiu a marcação, melhorou a marcação em cima do Mike ali. Você pode ver que depois disso o Palmeiras já não conseguiu trabalhar mais tão bem pelo seu setor direito, ofensivo. E aí o Pedro entrou. E quando o Pedro entra, mano, o que acontece com a marcação que estava concentrada no Arrascaeta? Porque você concorda comigo? Eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, meus amigos. Você acha que algum jogador do Palmeiras vai ficar toda hora marcando o Carlinhos? Quem que você acha do Flamengo que vai ter mais possibilidade de ser marcado? Pedro ou Carlinhos? Pedro. O Pedro é um cara que segura a bola. O Pedro é um cara que retém a bola. Você pode saber, ele é forte, ele protege bem os espaços. Ele é um cara que ele articula bem. Embora ele seja mais posicional, ele articula bem. E aí, mano, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a defesa, a marcação do Palmeiras que estava em cima do Arrascaeta se diluiu. Até porque entrou o Gerson também. E quando entrou o Gerson, eu falei assim, opa, o Tite entregou o jogo pro Palmeiras. Porque o Gerson não entrou bem contra o jogo lá no São Paulo, desconfigurou o time do Flamengo. Eu falei assim, agora. Só que, cara, no momento que o Flamengo começa a fazer as substituições, o Abel também tira o nosso pilar mais dinâmico, estrutural, que estava fazendo uma partidaça. Inclusive, deu até uma chapeleta no Arrascaeta. Olha aqui pra você, dar um chapéu no Arrascaeta não é fácil. Que foi o Richard Rios. Na hora que o Abel tirou o Richard Rios, eu falei assim, fudeu. A gente perdeu um jogador de articulação que estava fazendo a gente ganhar muito espaço no setor intermediário, que estava conectando, que estava trazendo dinâmica, transição. E aí ele tira o Richard Rios e coloca o Gabriel Menino. Ele tira o Richard Rios e coloca o Gabriel Menino. E aí o Tite vai lá, faz as suas mudanças, né? Põe o Gerson entra bem, pesado, mas entra bem, dá mais cadência de jogo, melhora a estrutura de transição ofensiva do Flamengo. O Flamengo começa a ganhar corpo no segundo tempo. Então, assim, uma baita de uma má leitura tática do Palmeiras, que resolveu recuar no segundo tempo quando o Flamengo melhorou. Então vocês entendem que no saldo total, o Flamengo entra com Gerson, Pedro, e o Palmeiras entra com Gabriel Menino e Rony. E aí o Flamengo vai lá e coloca o De La Cruz. Quem que melhorou o time? O Palmeiras? Não, o Palmeiras diminuiu o time. O Palmeiras reduziu o time. Porque tirou jogadores que estavam indo bem. Quem que melhora o time? O Flamengo melhora o time. E aí, junto com o De La Cruz, com a Arrascaeta, o Flamengo consegue ganhar espaço. E ó, o Flamengo foi muito perigoso em várias e várias jogadas no segundo tempo. O segundo tempo do Palmeiras foi um segundo tempo de fraudão. O único que estava jogando lá, assim, que você falava assim, caramba, esse cara aí era Aníbal Moreno, jogando fino da bola, e o Endrick. Era isso, mano. O Gomes, perdendo toda a hora passada, quase entregou ali uns lances, sem ritmo. É aquilo que eu falei pra vocês. No vídeo anterior eu falei que o Gomes estava sem ritmo, e aí o Abel, o que ele faz? Ele muda a composição defensiva, entendeu? Ele saca um zagueiro pra colocar dois zagueiros e fazer a linha de 4. Eu acho que foi melhor naquele momento. O Abel, ele faz isso porque ele entende que o Flamengo melhorou. E que naquele momento ali, o Flamengo melhorou muito a sua organização de transição intermediária. E ele fala assim, porra, fudeu, os caras ajeitaram o meio. Então antes a composição numérica que o Palmeiras ganhava na intermediária, ele passou a perder. Tá ligado? Por quê? De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, você vai marcar quem? Aí tem que ser 1-1, mano. Não tem como, você entendeu? Não tem como você ganhar número no espaço intermediário com jogadores tão bons. Não tem como você jogar dupla marcação no De La Cruz e deixar Arrascaeta e Pedro sozinho. Como estava acontecendo no primeiro tempo. É isso. Então, assim, Rony, Gabriel Menino, mais uma vez, eu falo pra vocês,
precisa se reformular. E sabe aquele lance do gol do Palmeiras que estava impedido? Ainda bem que estava impedido. Porra, Neto, mas... Imagino que quem é palmeirense tá me xingando agora, mas ainda bem. Porque senão ia ser o Gabriel Menino que ia cobrar aquilo. E aí o cara ia sair como herói ainda. Tá? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.